Vamos conversar com o maior especialista em eleições no Brasil, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Então, pode rodar a vinheta. Lavareda já está mais uma vez comigo aqui no estúdio. Muito bem-vindo, como sempre, meu caro. Vamos começar com o índice CNN de aprovação do governo Lula, porque estamos aqui com o agregado das pesquisas divulgadas. Mês de agosto, menos de 2 meses para o primeiro turno, né? Hoje o primeiro turno no dia 4 de outubro. A aprovação e desaprovação rigorosamente aqui empatadas em 48%, Lavareda, ou seja, saldo zero. Mas agora, né, enfim, e já estava nesse patamar ali em julho, desde junho que o saldo não é mais negativo. Você tem repetido conosco que esse equilíbrio significa competitividade, né, e principalmente esse patamar de aprovação do governo dá competitividade, mas não favoritismo para um presidente em busca da reeleição. E hoje você vai nos trazer também alguns cruzamentos dessa aprovação por alguns campos políticos. O que você nos conta, destaca desse modo de ver o atual estado do índice CNN no que diz respeito à aprovação de Lula? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. O índice CNN revela, Yuri, como você relatou, que esse empate de julho continua. Nós vamos ver durante quanto tempo, né? A campanha na televisão e no rádio começa logo mais 15 dia 28, dias, né? Dia 28 de agosto. Mais ou menos 2 semanas mais adiante, e nós vamos ver se isso vai ser capaz de mexer com os números da aprovação. É interessante que essa última pesquisa Quest mostrou a evolução da aprovação. Segundo uma pesquisa específica, mas é uma das últimas que integra o nosso agregador, mostrou, do ponto de vista dos segmentos de identidade política do eleitorado, mostrou exatamente onde é que os números estão se mexendo, né? E nós vamos ver que é naquele campo dos independentes, que são 32% do eleitorado. Yuri, o Brasil, a Quest e outros institutos dividem em 5 campos, basicamente. Um campo lulista, que aparece na pesquisa com 19 pontos percentuais, um campo de esquerda não lulista, que aparece com 14 pontos, depois o campo dos independentes, que é o maior deles, com 32%, depois o outro campo de direita, que é 21%, e depois um campo bolsonarista, direita bolsonarista, dura, com 12%. Então os independentes estão ali no meio. Aliás, em outros países também. Os independentes, Yuri, nos Estados Unidos hoje são 45%, a grande fatia do eleitorado. E é nesse campo de independentes que a eleição se resolve. Porque os outros, pelo alinhamento ideológico, obviamente, dificilmente vão passar de um lado para o outro. E nesse campo de independentes, o presidente Lula, que desde abril vinha se recuperando, tem Dá até para mostrar aqui rapidamente, ó, Lavareda. Você falou, né? Abril, ó. É exatamente isso, né? Março estava aqui esse gap de 16 e aí ele vem diminuindo. E no campo de independentes, que não está aí mostrado, né, no segmento, mas está aí embutido nesses números, nessa curva, no campo de independentes, o presidente Lula, que entre abril e julho ia crescendo, chegou até a ultrapassar a aprovação, superar a desaprovação, teve um pequeno recuo. E aí alguém perguntará, mas por que, Lavareda, se mantém estável? É porque em outros segmentos, aqueles 4 outros, houve pequenos ganhos que compensaram o declínio no campo dos independentes. Mas esse campo vai ser fundamental do ponto de vista das intenções de voto, porque é aí que o presidente conquistará ou não a sua reeleição. Você fez menção a essa pesquisa Genial Quest desta semana, Lavareda. Então vamos usar agora um indicador clássico para medir o humor do eleitorado a partir deste levantamento. Aquela pergunta sobre se o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada. Já está aqui o nosso gráfico, aqui pegando as últimas 3 rodadas. Em agosto, 55% dizem que o país vai na direção errada, 38% na certa, sendo que é um índice que retoma praticamente o patamar de junho, quando julho havia tido uma melhora aí do governo, né, na redução dessa perspectiva certa e errada, né, dessa perspectiva de país indo na direção certa ou errada. Olhando essas rodadas agora, Lavareda, a que você atribui essa oscilação? Se é algo momentâneo ou é um movimento que pode dar pode representar aí uma perspectiva a ser trilhada pela oposição? Olha, Yuri, óbvio que isso é muito negativo para qualquer governo. Qualquer governo que convive com essa percepção
predominantemente negativa sobre o caminho do país, está vulnerabilizado em boa medida. É certo que outros governantes, até com um quadro mais adverso do que esse, conseguiram se eleger. Dilma Rousseff tinha percentuais de caminho errado que chegaram a ultrapassar 60% e conseguiu ali, numa eleição apertada, ganhar de Aécio no segundo turno na sua reeleição em 2014. Agora, esse placar também, essa correlação entre positivo, negativo e adverso, também é fruto, Yuri, em grande medida da dificuldade ou incapacidade do governo, que o governo teve nesses 3 anos e meio, de construir uma narrativa sobre o rumo do país. E até teria elementos para fazer isso, como vários economistas destacam frequentemente. Menor taxa de desemprego, um crescimento que é até surpreendente, 1,99 segundo o Boletim Focus, 2,4 segundo a expectativa do FMI para esse ano e outras coisas, não é? Mas o governo não conseguiu convencer a opinião pública que o país se encaminha na direção correta até o momento. Vamos ver se na campanha será possível isso, lembrando que a campanha é curta e esses 3 anos e meio talvez tenham consolidado essa perspectiva, Yuri. O que é o desafio enorme para a campanha propriamente dita. Bom, ainda usando dados da Genial Quest, temos um resultado que parece ser o oposto disso do que a gente viu na tela anterior, porque quando foram perguntados sobre a expectativa para a economia nos próximos 12 meses, quase metade, 46%, acreditam que ela vai melhorar, 39% era o mesmo patamar aqui de julho e junho. Na outra ponta, nos que acham que vai piorar, caíram para 24%, menor percentual, a gente cortou aqui só as 3 últimas rodadas para facilitar, mas é o menor percentual de toda a série deste ano de 2026. O bolso, Lavaredo, sabemos que é uma variável essencial para o eleitor decidir o voto. Agora, como explicar esse otimismo crescente com a economia e a piora, né, naquela sensação de avaliação do rumo do país? Na verdade, aquela piora que nós vimos aí na tela anterior é a recuperação, havia melhorado, digamos, aquela percepção, mas voltou. Parou de melhorar, voltou. Parou e voltou para alguma coisa mais consolidada. Se nós recuperássemos toda a série do ano passado, era o patamar você ia ver que é uma curva meio flat, não é? Uma coisa meio, uma linha regular. Já essa notícia talvez seja a melhor notícia da pesquisa da Quest para o governo Lula, porque se trata de uma visão prospectiva dos eleitores, que boa parte da teoria diz, não é, e nos ensina que é até mais importante do que a visão retrospectiva, ou seja, as pessoas serem movidas mais por uma esperança, por uma expectativa do que pelo eventual rancor, dissabor e insatisfação com o passado, né? Ou até mesmo com o presente. Veja que a curva azul melhora 7 pontos, é significativo. E os pessimistas recuam 3. Isso dá um movimento net de 10 pontos. Como eu disse, talvez o dado mais significativo, mais auspicioso para a campanha do presidente Lula. Bom, Lavareda, a gente, né, nas últimas semanas também passou a olhar para os estados com o índice CNN, e é o que a gente vai fazer agora, olhando os números agregados. A gente já tinha começado, né, com os estados da região sudeste, os maiores, né, os 3 maiores colégios eleitorais do país. Que rapidamente, só para mostrar aqui o nosso agregado, que você pode ver na disputa da presidência, está tudo mais ou menos estabilizado, mas vamos chamar aqui os estados e queria olhar agora para os maiores estados da região Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará. Essa é a ordem, mas a gente vai começar pelos números da Bahia, que mostram aqui as curvas, né, de ACM Neto, candidato à oposição, ele à frente aqui com 46%, Jerônimo Rodrigues do PT, que é o governador, tem 39%, depois os outros candidatos com 1 ou 0%, não pontuaram. Isso aqui é o cenário da Bahia. Já vou jogar aqui para o cenário do Ceará, que é outro estado que tem governador do PT concorrendo à reeleição e também em uma situação adversa. 33% para Eumano de Freitas, do PT, ante 43% de Ciro Gomes, que é o candidato da oposição. Ainda tem a pontuação de Eduardo Girão, que esta semana foi anunciado como candidato a vice. O Romeu Zema, portanto, não vai disputar. Vamos falar desses 2 estados, Lavareda, e depois a gente olha para Pernambuco também, que tem uma outra situação interessante. Começando aqui pelo Ceará, Yuri, o governador Eumano foi eleito no primeiro turno em 2022.
hoje ele enfrenta uma situação adversa, né? Ciro Gomes, ex-governador do estado, uma figura, um presidenciável de várias eleições, que teve super votações, inclusive ganhando eleições, ficando em primeiro lugar em pleitos presidenciais no estado, embora na última eleição tenha tido um desempenho bastante inferior. Então, é humano o PT enfrenta o Ciro Gomes, a família dividida, como nós sabemos, o senador Cid apoiando a reeleição do governador petista e, como nós vemos, os outros candidatos mais expressivos, com mais votos, também são candidatos de oposição ao governador Eumano. Então, a perspectiva de reeleição dele hoje é bastante delicada, essa perspectiva, para dizer o mínimo, no momento. Vamos só voltar rapidinho o número da Bahia aqui, que também, né, o maior colégio eleitoral do Nordeste, quarto maior colégio eleitoral do país, um reduto muito forte para o petismo, que está na quinta gestão, 20 anos de governo, mas vive uma situação difícil aqui nesse momento. Olha só, no nosso índice, 7 pontos de diferença do ex-prefeito ACM Neto contra o governador Jerônimo Rodrigues. O que é que ocorreu 4 anos atrás? O Jerônimo Rodrigues ganhou do mesmo ACM Neto por 6 pontos, arredondadamente, de votos válidos no segundo turno. Então, no momento da competição na Bahia, é exatamente o inverso do que se deu 4 anos atrás. E isso já vem de algum tempo nas pesquisas, de várias delas. Essa diferença é até maior do ACM Neto sobre o governador Jerônimo, e isso que nós temos no índice CNN, como os espectadores que têm acompanhado o índice já sabem, é um agregado inteligente bayesiano do conjunto de pesquisas até agora divulgadas. Pois é por isso que tem essa caminhada da curva, né? A diferença em alguns momentos até maior e por aí vai. Bom, deixamos Pernambuco aqui no final, que é, enfim, não só por ser a terra de Antônio Lavareda, né? Estamos falando com quem conhece muito a situação, e lá qual é o cenário? Também uma perspectiva de que a resolução possa se dar em primeiro turno, dada essa concentração de votos na governadora Raquel Lira, do PSD, que está à frente, numericamente à frente, e o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. O PSB durante muito tempo teve em Pernambuco a sua fortaleza, foi Raquel Lira quem quebrou essa hegemonia do PSB nas eleições de 2022 e os outros candidatos também com um percentual aí marginal em relação aos adversários, Lavareda. E essa eleição em Pernambuco, que como você assinalou, muito provavelmente vai ser resolvida no primeiro turno por conta da exiguidade de votos, de intenções de voto para outros candidatos, ela é bastante curiosa de ser examinado vis-à-vis o que ocorreu 4 anos atrás. 4 anos atrás, Yuri, Pernambuco apresentou ao país a eleição mais fragmentada, uma pentapolarização, ou seja, 5 candidatos com mais de 18% dos votos. A governadora eleita, Raquel Lira, no primeiro turno de 2022, ela ficou em segunda posição com apenas 21% dos votos válidos e ganhou no segundo turno, e aí com 59%, ela quase triplicou sua votação entre o primeiro e o segundo turno. E hoje enfrenta, liderando a disputa, mas liderando dentro da margem de erro em relação, enfrenta o ex-prefeito da capital. Nós já conversamos aqui em outras rodadas desse quadro que ou os governadores ou os incumbentes são os favoritos, e também outra grande categoria de favoritos são os prefeitos ou ex-prefeitos de capitais e de grandes cidades. Então, o quadro de Pernambuco era hiperfragmentado 4 anos atrás, hoje também corre na linha, nos trilhos da bipolarização. Exato. E que tende aí com isso a ter aumenta a probabilidade de se resolver ainda no dia 4 de outubro, nesses 3 maiores estados, e todos eles com grande tradição. E aí é interessante, só para arrematar, Raquel Lira confirmando essa máxima de governadores favoritos à reeleição, e os outros 2 governadores do PT, Jerônimo Rodrigues e Eumano de Freitas, vivendo uma situação que essa máxima tem as suas exceções, como toda regra. É isso. Bom, o índice CNN de hoje fica por aqui. Eu e o Antônio Lavareda renovamos o convite. Vá até o site da CNN, acesse o agregador de pesquisas. Você pode fazer as mesmas análises que a gente faz aqui no ar. Você pode ver a trajetória da aprovação do governo federal, olhar os cenários nos estados. 26 estados têm pesquisas, só um que ainda não tem pesquisas agregadas. Pode ver
as intenções de voto dos presidenciáveis também. E Lavareda, nosso parceiro aqui de toda semana, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições do Brasil, volta conosco na semana que vem. Aí, semana que vem vai ser de novo aqui em loco? Vamos ver. A agenda do Lavareda é mais concorrida do que muita eleição Brasil afora. Lavareda, até a próxima. Até a próxima, Hilton.